Bom, agora a pauta é economia. O governo Lula propôs que o imposto seletivo, chamado de imposto do pecado, seja cobrado sobre cigarros, bebidas alcoólicas, sobre bebidas açucaradas, veículos poluentes e sobre a extração de minério de ferro, de petróleo e de gás natural. Ontem, o ministro Fernando Haddad entregou ao Congresso a primeira proposta de regulamentação da reforma tributária. Atualmente, os produtos listados já possuem uma alíquota alta. O refrigerante, por exemplo, tem uma carga tributária de 45%, enquanto na cachaça chega a 82%. O texto entregue por Fernando Haddad trata das regras gerais de operação dos novos tributos, a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, além do IS, o Imposto, então, seletivo que estamos tratando. Consta 4 meses aí depois da PEC, da reforma tributária, o governo então enviou ontem o primeiro projeto de lei complementar para tentar regulamentar aí esses novos impostos sobre o consumo. Pois é, e parabéns aos envolvidos, né? Se tudo isso for adiante mesmo, teremos o maior IVA, o maior imposto de valor agregado do mundo, beirando ali 30%. Essa coisa de sin taxes, dos impostos para itens pecaminosos, é um pretexto para arrecadar mais, até porque, como você mesmo disse, vários produtos já têm uma sobretaxa enorme em relação a outros produtos, né? Então, é um governo que só pensa naquilo. E, por algum motivo, alguns tucanos, pseudo-liberais, gente do mercado, a Globo, que falávamos há pouco, resolveram todos tratar o Fernando Haddad como quase um ícone da ortodoxia fiscal. É quase um Paulo Guedes mais charmoso que toca violão, né? E criaram essa narrativa tentando ludibriar, enganar a trouxa, né? Quem não sabe que ele está lá por ser alguém apagado, que perdeu todas as disputas que ele teve na vida, foi um dos piores prefeitos de São Paulo, um ministro da educação medíocre, para dizer o mínimo, e por aí vai. Ele está lá por ser uma marionete do Lula. É óbvio que não existe essa coisa de fogo amigo e ele tentando defender a responsabilidade fiscal dentro do próprio partido. Não existe isso. Quando o PT fala em equilíbrio fiscal, eles só pensam num lado da equação. Precisamos arrecadar mais. E eles ainda ignoram a curva de Laffer, que o Paulo Guedes ensinou para o Bolsonaro. A gente viu o Bolsonaro usar numa entrevista. O que quer dizer a curva de Laffer, de forma muito resumida? Que tem um determinado ponto que, se você começa a subir o imposto, cai a arrecadação, por efeitos de sonegação, de queda da própria atividade econômica e por aí vai. Então tem um certo patamar de tributação que você começa a gerar efeitos negativos na própria arrecadação. E é óbvio que isso já está começando a acontecer no país. Os investidores estão deixando os projetos na gaveta, muitos estão tentando proteger o seu patrimônio, fazendo remessas, mandando dinheiro para o exterior, o dólar está acusando o golpe, está subindo contra o real, porque está todo mundo vendo que a coisa é insustentável, que é um desgoverno, que é irresponsável e que só pensa em gastar e depois aumentar os impostos. Vai botar o imposto do cigarro, da cerveja em quanto? Em 500%? Né? Combina isso com o povo que está lá esperando chuva de picanha. Vai ter que pagar muito mais caro para a sua cervejinha. Pois é, Piotr, o fato é que esses itens aí já têm uma alíquota pesadíssima, né? A gente trouxe aqui refrigerante 45%, cachaça 82%, e a discussão é para que fique ainda mais pesada aí essa alíquota dos produtos de cigarros, bebidas, também poluentes, Veja só, hoje o Brasil é concorrente, até porque melhorou, aumentou, ampliou a qualidade e também a produção de vinho. É uma indústria que emprega muita gente no Brasil. 44% é imposto sobre o vinho produzido aqui no Brasil, ou seja, metade é imposto. Agora, o Constantino citou com muita propriedade aí a questão da curva de Laffer. Vamos falar do cigarro. Bom, todo mundo, a maioria das pessoas hoje critica cigarro. Só que se aumenta o imposto do cigarro, o que é que acontece? Mais da metade do cigarro consumido no Brasil hoje é cigarro de contrabando. Ou seja, o imposto é meramente tentativa do governo de aumentar a arrecadação. Ele não está preocupado com pecado, com saúde, com nada. Porque nesse caso especificamente é cigarro de contrabando. Se é cigarro de contrabando, qual é o controle, qual é a informação verdadeira que está naquele maço de cigarro, se tem isso ou se tem aquilo?
Ou mesmo cerveja, tem muito contrabando de cerveja. Hoje você tem o que se chama de elisão fiscal. Ou evasão fiscal, que são dois processos, ou para postergar o pagamento do imposto, usando brechas na lei, que é elisão, ou você simplesmente não pagar, que é evasão fiscal. E aí nós estamos falando de contrabando, essas coisas todas. Quer dizer, nem para cigarro, que obviamente você vai juntar de 10 pessoas hoje, aqui na Avenida Paulista, 9 vão fazer alguma crítica severa ao consumo de cigarros, mas aumentar imposto, e eu não estou dizendo que as pessoas têm que consumir cigarro, muito ao contrário disso, mas aumentar imposto não melhora a saúde de ninguém. Esse argumento da saúde é uma balela. Você gera, muito pelo contrário, uma gigantesca fábrica, na verdade, indústria de contrabando. Estou falando só do cigarro. O Brasil sofre hoje também com contrabando de vinho. E às vezes é só simplesmente uma pirataria. Você pega uma garrafa de um vinho caro e coloca um produto que você não tem nenhum controle sobre aquele produto. Vai massacrar uma indústria, no caso do Brasil, de vinho, mesmo de cerveja, de refrigerante. Porque tem açúcar e faz mal à saúde. Mas por quê? Qual é a lógica disso? O governo tem hoje simplesmente um problema. Ele quer resolver o problema do equilíbrio fiscal só arrecadando. Não tem mais condição de fazer isso. Vai simplesmente asfixiar a economia brasileira, vai derrubar os empregos do país, renda, e não vai conseguir melhorar a questão da saúde. Saúde se faz por outro jeito. Saúde se faz com consciência, com campanha de informação. Usar o argumento da saúde no tal do imposto do pecado é uma mentira, não tem como dizer outra coisa, é uma balela. O governo só está preocupado com o fiscal, não tem nenhuma preocupação com saúde aí. Até porque, vamos lá, repetindo só os impostos aqui, vinho 44% nacional, 58% importado. Para você ter uma ideia, nos países de origem, sobretudo europeus e aqui sul-americanos, os vinhos lá têm a percentual, a alíquota de produção muito baixa, o que faz o produto ser mais competitivo, inclusive aqui no Brasil, apesar dessa alíquota de importação. Vodka e uísque, ou seja, destilados, 67%. A cachaça, que é um produto genuinamente brasileiro, 82%. Refrigerantes, 45%. Aumentar nisso vai melhorar o quê? Só vai simplesmente aumentar o contrabando. E o governo, em tese, acha que vai arrecadar mais. Se aumentar o contrabando, arrecada menos. Ou seja, eu queria saber quem é o gênio que teve essa ideia. Quem é o gênio? Neste caso, me perdoe a expressão com J. Augusto? O imposto do pecado, é assim que estão chamando. É o pecado do imposto, né? É o que você está dizendo. Eu não sei se já exibimos aqui, desculpe, aquele discurso histórico da Margaret Thatcher, em que ela diz que não existe dinheiro público. Existe o dinheiro que vem dos pagadores de impostos. Não somos contribuintes, somos pagadores de impostos. Contribuinte é quem contribui voluntariamente. Esse dinheiro é tungado dos brasileiros para pagar a despesa excessiva. É exatamente o que disse o Piotr. A Margaret Thatcher, no mesmo discurso, ela diz, no meu governo, a gente diz a cada imposto arrecadado qual é a sua destinação. Como é que nós vamos usar isso aí? Aí não tem nenhuma explicação desse tipo. Bom, vamos precisar disto para fazer isso. Não. Eles têm de pagar o que não arrecadaram. É isso. O tal arcabouço fiscal resulta num orçamento que é uma fraude. Vamos arrecadar X e vamos gastar X. O gasto nunca diminui e não arrecadam. Então está tão evidente Sim. que, se não estivesse evidente, a gente deveria começar a suspeitar porque usam a expressão esperta. Imposto do pecado. Imposto do pecado. Imposto do pecado, coisa nenhuma. Nenhuma. O Haddad inventou uma arrecadação que não viria e agora está cobrando da gente, das mesmas pessoas, o que ele escondeu. A gastança, qualquer uma vale. Você pode comprar. O Lula sempre dirá que gasto é vida, mesmo quando você gasta nas poltronas lá do Palácio da Alvorada. Ou nas viagens com a Janja. Augusto, só para complementar, o governo Lula é pior do que o Dilma.
O governo Lula aumentou em 1 trilhão e 77 bilhões. Isso foi um acréscimo na dívida nominal, na dívida bruta. Ninguém chegou tão perto disso. Ou seja, é um governo perdulário. Ele está tentando pagar as contas porque ele não para de aumentar custo, não tem nenhuma preocupação com responsabilidade fiscal. Agora, recentemente, numa entrevista, acho que ao Globo, ou ao G1, enfim, uma das organizações Globo, o Gustavo Seron, acho que é o primeiro nome, bom, o Seron, que é secretário do Tesouro Nacional, disse que o ministro Fernando Haddad agora está preocupado em cortar o gasto de cima, ou seja, funcionalismo, enfim. Agora, nós estamos em abril do segundo mandato, agora que ele está preocupado, e quem disse que vai fazer? Porque quem manda no Ministério da Fazenda, ele não tem autoridade intelectual nenhuma sobre o Lula. Esse é um fato, não é o caso do Guedes, que dizia para o Bolsonaro voltava atrás em menos de 6, 7 horas, voltava atrás no máximo, ou no máximo no dia seguinte. Não, o Lula vai querer gastar porque quer pagar uma máquina que não tem limite de gasto.